prezados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus. A palavra que nos trouxe nessa noite ao nosso coração, para transmitir para todos vós que estão do outro lado, ouvindo esse programa, é esta. Livro de João, capítulo 5, versículo 2. O título é A cura do paralítico de Betesda. E havia ali na cidade um tanque, o qual chamado na lei hebraica de Betesda. E havia ali em volta muitos coxos, ressecados, paralíticos, mudos e surdos. E esse, ao pular sobre as águas, era sarado de toda a enfermidade. Porque todas as vezes que o anjo descia-se as águas e agitava, o primeiro que pulava no tanque era curado. E havia ali um homem que há 38 anos estava deitado ao lado do tanque. E um dia chegou Jesus e perguntou-lhe: homem, por que não foste curado? E ele respondeu e disse: mestre, todas as vezes em que o anjo desce e agita-se as águas, não tem homem nenhum que me coloque sobre as águas. Então Jesus disse àquele homem: levanta-te, toma tua cama e anda, porque a tua fé te sarou. Meus prezados queridos, veja nesta palavra, nesta noite, alguém pode dizer do outro lado: mas este pastor só prega sobre cura divina, sobre libertação. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Nós pregamos sobre libertação, sobre cura divina, porque nós vivemos o verdadeiro evangelho da cura divina e da libertação. Veja bem que naquela cidade ali dos hebraicos, havia ali aquele tanque, muito bonito, muito bem feito, muito grande. Mas alguém ali estava precisando de ajuda. Oxalá que nesta noite, você que está do outro lado, dizendo: ah, se eu tivesse alguém para trazer até a mim uma palavra amiga. Alguém que está lá no hospital nesta hora, chorando, sem saber o que fazer da vida, como nós aqui no começo estamos ouvindo o nosso diácono falando. E quem sabe que é nesta noite, você é aquela pessoa que está agora sofrendo, doente, paralisada, nesta cama. Mas Jesus, nesta noite, quer te dar saúde. Em volta daquele tanque havia multidões de pessoas doentes, pessoas coxas, paralíticas, cegas, mudas, ressecadas por enfermidades incuráveis, como a lepra.
Mas o bom Jesus, o poderoso El Shaddai, o Deus da providência, chegou naquele lugar. E ali havia um paralítico há 38 anos. E nesta noite, Jesus manda perguntar para você: há quantos anos tu tens esperado o milagre acontecer? 1 ano? 2 anos? 3 anos? Às vezes, há pessoas apressadas, quer que a bênção seja de hoje para amanhã. Até eu concordo. Mas tem pensa que é para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 2 meses. Mas quando ela vem na hora certa. Como no Natal e Ano Novo, quantas pessoas se desesperou porque queria estar, junto com a família, sentada à mesa com a família, mas estava onde? Lá no hospital, lá acamado, doente. Quantos anos aquele homem esperou o milagre acontecer? Eu te pergunto nessa noite, foi 1 ano? 2 anos? Não, foram 38 anos. E ali, todas as vezes que o anjo descia, que agitava as águas, e o primeiro que pulava na água era curado, era limpo, era purificado daquelas doenças. E aquele homem ali não tinha ninguém que lhe colocasse sobre essa água para que fosse curado. Mas Jesus, ele teve de íntima compaixão daquele homem. Ele chegou até naquela cidade, naquele tanque, porque diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, onde ele passava, multidões acompanhavam. Mas Jesus, ele não era o fenômeno, ele era o verdadeiro. Ele era o que curava, não era o curandeiro. Hoje em dia nós vimos pessoas se achando que é o fenômeno, que é o tal. Desce a escada da fama, desce o degrau da escada, porque Jesus, ele fazia e faz até hoje grandes milagres. Mas um exemplo, ele nunca se exaltou, mas sempre foi humilde, filho do carpinteiro. E quando ele chegou, perguntou àquele homem: filho, porque ainda não foste curado? Mas, irmãos, se também não existir no nosso coração a fé, Jesus não cura, não. Para que Jesus venha nos curar, é preciso, em primeiro lugar, nós ter o quê? A fé e a certeza que Jesus vai nos curar. Mas simplesmente ele respondeu: olha só, irmão, que gesto carinhoso. Aquele moço podia dizer: poxa, eu aqui nessa cama, 38 anos, gemendo, chorando, e esse homem chega e pergunta para mim por que eu não fui curado? Está zombando de mim? Mas não, ele falou: bom mestre, todas as vezes, olha só, ele não disse milhões, não, ele falou todas as vezes que o anjo desce ao tanque e agita-se as águas, não existe homem nenhum que me coloque sobre as águas para que eu seja curado.
Na mesma hora que Jesus respondeu para ele: filho, pega a tua cama, levanta, a tua fé te curou. Às vezes, irmãos, nós ficamos preocupados por qualquer coisinha boba, qualquer coisinha mínimas. Eu trabalho numa área que ela requer muito sabedoria em grau de leitura, em grau de números, para somar, multiplicar. E às vezes, até o mestre da obra chega: seu Cláudio, como é que é isso aqui? E nós que já estamos muitos anos no ramo do negócio, explicando. E é resolvido aquele problema. Mas aquele homem não tinha ninguém por ele. Ele precisava de alguém. De alguém que chegasse até ele, jogasse ele nas águas. E às vezes alguém pergunta: por que você é viciado? Eu já vi pessoas da igreja perguntar para as pessoas que passam na rua: por que você é viciado? Isso me corta o coração. A melhor palavra é essa: filho, Jesus já te libertou. Vamos comigo para a igreja. E lá Deus vai acabar de fazer o restante. Não é perguntar por que você é um viciado, você é um drogado. Mas é pregar para ele, orar por ele, levar ele para a igreja, incentivar aquela pessoa. Foi assim que Jesus fez com aquele homem. Aquele homem estava ali há 38 anos. Ele não disse: bom mestre, me dê um prato de comida, me dê aí 5 milhões de dólares para eu pagar minhas dívidas, que eu estou há 38 anos nessa cama, né? E estou cheio de dívida. Ele não falou nada disso para o Senhor Jesus. Ele simplesmente só falou: mestre, não tem homem nenhum que me coloque sobre as águas toda vez que o anjo desce e agita. Outra passagem que me chama muita atenção, livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2. Quando Jesus subiu o monte e desceu, ali estava um leproso deitado em uma cama. E que quando o Senhor Jesus desceu, uma grande multidão a seguia. E chegando ele ao pé do monte, estava aquele homem deitado naquela cama. E Jesus perguntou: homem, por que ainda não foste curado? E Jesus lhe respondeu: Senhor, tu sabes por quê. Mas se o Senhor quiser me curar, me tornar limpo, assim faça. Então Jesus disse: ser limpo, a tua fé te curou. Quando a fé da pessoa ela é grande e tem fé para falar para Jesus o que ela está precisando, o milagre acontece. O milagre acontece na vida da pessoa. Mas quando a pessoa só pensa em derrota, em fracasso, a vida dela vai ser sempre de quem? De um derrotado, de um fracassado, de um João ninguém. Mas quando ela bota em prática: não, Senhor Jesus, eu, minha casa, minha família, somos criatura do Senhor. Nós somos suas bênçãos. Então tudo na vida daquela pessoa irá bem. Então nesse dia, não queira se tornar como um derrotado. Não se lembre de Jesus só no Natal, no Ano Novo, mas lembre de Jesus o ano inteiro. Faça como aquele homem.
Oh, aleluia! Faça como aquele homem. Aquele homem estava ali 38 anos sofrendo, mas ele não murmurou, ele não blasfemou. Por que eu estou aqui caído nessa cama? Por que eu estou assim? Eu tenho um testemunho que o irmão Gelson ainda não ouviu esse testemunho, e se ele ouvir, ele vai querer gravar também. Foi quando eu passei 6 meses debaixo de um circo ali lá no Leblon, com a doença que quem curou foi o anjo do Senhor, não foi o homem. Se ele ouvir esse testemunho, ele vai, meu pastor, vamos gravar agora. Vamos gravar e vamos levar para a gravadora para lançar logo, porque isso aqui vai arrebentar. É um testemunho muito forte. E eu não era evangélico na época. Oh, glória. Até de filho do diabo eu fui chamado. Quando o gerente daquele circo chegou, esse filho do diabo, esse filho do cão, não morreu ainda. Para você ter um exemplo, nós entramos no hospital, ali no Caju, com 28 quilos, pesando a metade de um saco de cimento. 25 quilos. E hoje estamos aí vivos, são para a glória de Deus. E o médico disse que eu não ia poder ter filho, que eu não ia poder gerar filhos. E hoje, Deus me deu 2 bênçãos. Minha filha Dayana, minha filha Juliana, minha neta Ágata e mais um neto que está para chegar. Viu, irmãos? É assim que Deus faz. Eles falaram que era por causa da doença que eu havia entrado no meu corpo, não podia ter filhos, porque já estava morto tudo por dentro de mim. Mas Jesus, Ele ressuscitou minhas células, Ele me curou por dentro e por fora. Sabe por quê? Mesmo não sendo evangelho, mas eu já tinha e tenho a promessa de Deus na minha vida. Tudo que estou falando aqui é sobre a palavra de Deus, é a história de Carochinha. Aos 8 anos de idade, em Fortaleza, Ceará, eu levei 8 tiros e nenhum tiro acertou meu corpo. Dentro de uma embarcação, que eu era criança de rua. Morava nas ruas e fui parar ali no estaleiro, onde fabricava embarcação para pescaria. E quando nós chegamos ali, não vimos vigia, subimos no barco, e quando nós olhamos, aquele homem vinha em alta velocidade, correndo para me pegar. Deu tempo de eu descer no convênio, e eu contei os 8 tiros, nenhuma bala me acertou. Sabe por quê? É como esse homem que há 38 anos estava ali esperando o milagre de Deus. Estava esperando a vitória. E chegou o dia. Chegou o dia da grande vitória. Quando o Senhor Jesus falou para ele tomar sua cama, levantar e andar, que a sua fé lhe curou, assim ele fez. Ele falou para o leproso: seja limpo, a tua fé te curou. Veja que em todo esse sentido, tanto do homem do poço chamado Tanque de Betesda, como o homem, o leproso purificado, na beira daquele monte, quando Jesus lhe curou. Ele não disse: olha, tudo bem, vai embora. Não, ele falou: a tua fé te curou. Se hoje eu, pastor Cláudio, pastor Antônio Rodrigo, diácono Dom Gerson Silva, não tivesse a fé, nós hoje não estaríamos aqui. Nós estaríamos, sabe aonde? A 7 palmos do chão. Mas Jesus viu em nós que nós temos um grande valor para fazer a sua vontade.
viu em nós o quê? Fé. Fé para vencer os obstáculos do dia a dia. Em rápidas palavras, você que ainda está com a fé um pouquinho fraca, eu vou te aumentar mais um pouco a sua fé. Livro de 2 Reis, capítulo 5. O azeite da viúva. Havia aquela mulher ali naquela cidade. E um dia seu esposo morreu. E ela ficou sem saber o que fazer. Mas aquele homem era fiel. Ele pagava os seus tributos. Ele ajudava com o seu dízimo a casa de Deus. Mas um dia seus criadores chegou até a casa dela e disse-lhe: viemos buscar os teus 2 filhos, porque o teu esposo morreu e deixou uma dívida muito grande. E nós vamos levar os teus 2 filhos para ser vendido como escravo para o Egito. E ela disse: moço, mas eu só tenho meus 2 filhos. E eles falaram: é esse mesmo que nós queremos. E ela disse: mas o meu esposo, ele era fiel, ele era dizimista. Aí é onde entra o homem de Deus, o profeta de Deus. Ele disse: nós vamos levar para vender, para pagar a dívida do teu marido. Enquanto aqueles homens estavam pegando os filhos daquela mulher para levar, chegou o profeta Ezequiel e disse-lhe para aquela mulher: o que há em tua casa? E ela disse: mestre, meu senhor, tu bem sabes que na minha casa só há um pouquinho de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. E ela disse-lhe, e ele disse: então, manda teus 2 filhos pedir na vizinhança bastante vasos. Pouco, não é isso? Foi pouco que ele mandou falar? Aí alguém agora está lá do outro lado, irmão, já no suspense. Peraí, pastor, o que o senhor quer dizer? Ali aquele homem disse: mande seus filhos pegar muitos vasos, não pouco, mas sim muitos. E agora coloque dentro do quarto, deite o azeite sobre eles. E ali ela fez o mandado do profeta, do homem de Deus. E ali ela botou aquele pouco de azeite. E nos diz aqui as Sagradas Escrituras que aquele azeite, aquelas garrafas, foram todos cheias do azeite. Então, na hora, o profeta, o homem de Deus, disse: mande pegar mais vasos. E ela disse: não tem mais. E o azeite cessou. E o que ele disse? Vai, vende, paga a tua despesa e vende tu e teus filhos do que sobrou. É assim, minha amiga, meu amigo, que Deus quer fazer na sua vida hoje, agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, mas é agora que Ele quer fazer na sua vida. Eu tenho certeza, se agora alguém aí no hospital está ouvindo esse programa, você está sendo curado agora, minha amiga. Você está sendo curado agora, meu amigo. Porque nós estamos pregando aqui pela unção, não do homem, nem de ninguém, mas pela unção do Divino Espírito Santo de Deus. Nós queremos deixar para você nessa noite
essa palavra e dizer para você, lembre, Jesus te ama e eu também te amo. Viva Jesus e feliz 2012 para você e a sua família. Muito obrigado. Graças a Deus. Uhum. Ó, baixou tudo, baixou. Olha, só é DVD e você tá gravando, vai lá, pode pagar o vídeo aí, não é verdade, mas ó, quem